Glória a Deus! Pode tomar o seu lugar. Queria rapidamente convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 15. Você tem Bíblia, acompanha aí, se não tiver, acompanha aqui no telão. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem o poder, amém, de mudar a nossa essência, de mudar a história de nossas vidas. Você veio aqui hoje porque a palavra de Deus vai ser liberada, e ela vai entrar no teu interior e vai te trazer revelação, vai te trazer conhecimento, vai te trazer sabedoria, e você vai sair daqui uma nova pessoa. Quem crê diz amém. Jesus falou assim, João 15:1, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho vos falado. Estáis em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar, consagrar essa palavra. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, por mais uma noite aqui na Tua presença, por mais uma oportunidade que estamos aqui, como filhos diante de um Pai, falando das coisas do Teu reino, buscando, Pai, sabedoria, buscando graça, buscando favor, buscando conhecimento na Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, pelo Teu nome, pelo Teu sangue derramado na cruz, que nos justifica, que nos limpa de todo mal, que tira todo tipo de acusação que possa ter sobre nossas vidas. Nós te pedimos, libera agora dos céus a revelação para essa palavra, manda anjos agora com uma escada do Teu trono, descendo aqui nesse lugar, trazendo a revelação dessa palavra, Pai, que não seja uma palavra do intelecto humano, mas que seja uma palavra revelada dos céus, e que tenha poder de entrar no nosso interior e trazer transformação. Declaramos que esse ambiente, esse lugar é um ambiente, um lugar profético. Damos ordem agora a anjos do Senhor, anjos de guerra, que estejam aqui alinhados ao redor desse templo, garantindo, Pai, em guerra espiritual, que tudo aquilo que Jesus planejou para essa noite vai se cumprir. Nós damos uma ordem agora, que todo espírito das trevas, todo espírito humano, que possa estar aqui nesse momento e não confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que bata em retirada desse lugar. Declaramos, no nome de Jesus, que o único Espírito que reina, que tem poder, que pode agir, que pode transformar, que pode fazer alguma coisa nesse lugar, é o Espírito Santo de Deus. Eu mesmo, eu me rebaixo, eu me diminuo, e eu declaro que de mim mesmo nada se aproveita, mas é o Espírito Santo que faz morada em mim, que vai pregar essa palavra e vai ministrar ao seu povo. Por isso nós te agradecemos e dizemos amém. Amém. Aplauda Jesus. Verdade, o último versículo que eu li, não estava na sequência, né? Eu li João 15, do 1 ao 7, depois eu li João 15, 16, coloca lá. Não, é isso mesmo, é o 7, mas esse aqui repete novamente o 7, né? Jesus fala, não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai lhes conceda. Amém? Temos pregado muito sobre isso. Preciso de uma água, estou sem água aqui. Pode ser essa com gás ali mesmo, pastor. Está aberta já ali do ladinho. Ó. Eu vou tomar com água com gás mesmo. Obrigado. Temos pregado alguns dias, já pregamos sobre isso.
que Jesus ele tem um objetivo na nossa vida cristã, né? A nossa vida cristã, ela não é só vir para a igreja, servir, ter comunhão com os irmãos, mesmo que tudo isso faz parte e é bom, mas nós temos que tomar cuidado e nós temos que avaliar as nossas vidas, porque um objetivo final e principal de uma vida cristã é dar frutos. O que Jesus está falando aqui, eu peguei vocês, eu enxertei na videira, e o meu objetivo é que vocês possam dar frutos, e ele vai além ainda, ele está falando assim, ó, e os frutos de vocês têm que permanecer. Então o nosso objetivo final, amados, não é ser um pastor, ser um líder, estar aqui no louvor, ou ser um empresário, ser um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um trabalhador. Em tudo o que a gente faz, quando a gente faz parte desse reino de Deus, a gente tem que observar que a gente precisa dar frutos, e os nossos frutos, eles precisam permanecer. 2 Coríntios 5,10 fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e cada um de nós, no grande dia do Senhor, quando chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai dar conta daquilo que a gente fez. Você recebeu uma vida, você recebeu dons, você recebeu talentos, cada um de nós aqui, e talvez Deus ainda vai derramar muito sobre a sua vida, mas um dia a gente vai chegar diante de Jesus, e o que a gente vai mostrar para Ele, amados, não são os dons, não são os talentos, mesmo que tudo isso seja bom. O que Jesus ele vai perceber, pastor Everton, e ele vai buscar, são os frutos. Que frutos a gente tem deixado? Então essa é uma palavra muito séria, porque senão a gente se perde muitas vezes no meio de uma vida religiosa até, de vir para a igreja, fazer um monte de coisa, uma vida um pouco ativista, como a gente fala, e a gente esquece que no final das contas o que vai valer na nossa vida são os frutos, e é o que Jesus está falando. Jesus fala, eu coloquei vocês enxertados como ramos na videira. Nós somos enxertados, amados. Você sabe o que é um enxerto? Quem aqui sabe o que é um enxerto? Eu sou do interior, eu fui criado no interior, meu pai era agricultor, plantava de tudo, era alguém que conhecia muito bem a terra. E eu me lembro que no quintal da nossa casa tinham algumas árvores de laranjeira que eram enxertadas, e meu pai falava, era enxertada, e tinha uma diferença porque no lugar onde era feito o enxerto ficava, a casca da árvore ela ficava assim mais contorcida, e eu desde pequeno eu olhava para uma árvore, eu já tentava perceber se aquilo ali era uma árvore, digamos, natural ou uma árvore que foi enxertada. O que é um enxerto? Presta atenção. O enxerto é o seguinte, eu quero, por exemplo, plantar laranja, e tem diversas espécies de laranja. Laranja você sabe, não é tudo igual, né? Você vai no mercado, tem laranja Bahia, laranja lima, pera, um monte de tipo de laranja, e tem muito mais do que tem no mercado, tá? Dependendo do local onde você está, isso vai mudar, se é no Nordeste, se é aqui no Sul, tem tipos de laranjeira que são mais resistentes às pragas, aos fungos, e tem outros tipos de laranjeira que são mais frutíferas, que dão frutos mais doces, frutos maiores. E o que o fruticultor, o agricultor, ele faz de uma maneira muito sábia? E eu me lembro, meu pai fazia isso, ele me explicou um dia. Você pega uma árvore, que ela é uma árvore forte, que é resistente às pragas, aos fungos, e você usa aquela árvore, o tronco dela, um pedaço do tronco. Isso se faz quando a árvore ainda está um pouco pequena ainda, ela já não é uma árvore grande, ela é uma árvore jovem. Você corta o tronco dela, e você usa aquela base daquela árvore que é forte, eles chamam aquilo de cavalo, é o cavalo. E aquela árvore que está ali, arraizada,
você corta o tronco e ela vai servir de sustentação para outro tipo de árvore, que é aquela laranjeira que dá mais frutos. Então você vai lá pegar um galho, um ramo daquela laranjeira, que dá uma laranja muito boa, mas por outro lado ela não é tão resistente às pragas, aos fungos. E você vai enxertar, vai colocar de uma maneira, digamos assim, artificial, naquela árvore que é mais forte. Amém? Eles vão começar a crescer junto, e bem onde essas duas plantas se encaixam, né? Você faz um corte naquela que é a base, e você enxerta, enfia aquele outro ramo ali dentro. Aquilo ali vai crescer junto, mas depois a casca da árvore, bem naquela emenda, ela fica assim um pouco deformada, mas funciona tudo, que é uma maravilha. Então você tem uma base que é de uma árvore muito forte, resistente, e em cima os ramos, onde vão frutificar, são de uma espécie que vai dar muito fruto. Isso funciona de uma maneira muito boa, na maior parte das vezes. É o que Jesus está falando aqui, presta atenção. Eu e você, nós somos criados por Deus. Se você perceber lá em Gênesis 1, quando Deus cria o homem, Ele fala, ó, vou te colocar aqui nesse jardim para que você multiplique, para você frutifique, você governe. Você vai ver a essência, a identidade do homem, do ser humano. Nós temos, de um modo natural, a facilidade de frutificar, amém? Vocês estão comigo? Nós temos a nossa criatividade, a nossa mente, né? Tudo converge para que a gente possa criar, para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa frutificar. Tudo bem? Só que nós, seres humanos, somos bons em fazer as coisas, em criar, em empreender, só que nós não somos muito fortes para as pragas. Vocês estão entendendo? Para a doença, para o pecado. Então o que Jesus fez? Ele pegou eu e você, raminhos, que têm capacidade de frutificar, e fomos colocados, enxertados na videira, que é Jesus Cristo, amém? Que é forte, que é resistente, que a seiva que corre nele, que é o sangue de Jesus, tem a capacidade de, quando entra, né, em nós, tem a capacidade de nos limpar e de nos fortalecer contra qualquer tipo de praga, contra qualquer tipo de mal, contra qualquer tipo de pecado, amém? Então eu e você, nós fomos criados para dar fruto. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você fale, pastor, talvez hoje eu esteja numa estação que eu não esteja dando muitos frutos. Mas posso falar para você? Eu profetizo no nome de Jesus. Só levanta a mão se você quer receber. Ainda esse ano, você vai dar muitos frutos para o reino de Deus. Eu profetizo o nome de Jesus. Você é um ramo enxertado na videira, e a seiva dessa videira, que é o sangue de Jesus, vai correr nas tuas veias, no teu DNA, e você vai ser transformado em alguém que dá muitos frutos. Se você crê, dá glória a Deus, aplauda Jesus. Coloca para mim, lá, João 15,16. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus está falando assim, ó, eu te escolhi. Então se você está aqui hoje, ó, não tem como fugir, Jesus te escolheu, amém? Jesus te escolheu. Ai pastor, você não conhece a minha vida, não sabe, querido, é só se arrepender, é só entregar a tua vida. Jesus te escolheu, fala, eu escolhi a vós, vos nomeei. Jesus escolheu, nomeou para quê? O objetivo da nossa vida cristã, para que você vá e dê fruto. Luciano e Sabrina, vocês são árvores frutíferas, vocês são ramos enxertados na videira. Essa estação que vocês vão viver, a próxima estação que Deus está levando para um lugar e para uma nova estação, é a estação onde vocês vão frutificar de uma maneira sobrenatural. Eu os abençoo, para que vossos frutos permaneçam. Eu não escolhi, nomeei para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça, vírgula, daí ele fala assim, a fim de que, está dizendo o seguinte, se você der fruto,
e os seus frutos permanecerem, vai acontecer algo na sua vida. Se você der fruto, se você permanecer dando fruto, vai acontecer algo na sua vida. E ele fala, se você der fruto, se você é alguém que estiver enxertado na videira, frutificando, tudo que você pedir para o seu Pai, para Deus, Ele vai conceder. Estão comigo? Isso, meus amados, está falando de intimidade com Deus, validação de Deus e autoridade espiritual. Estão comigo? Pega a chave. Você quer ter validação de Deus, Deus falar o sim para você. Você quer ter intimidade com Deus e você quer ter autoridade espiritual. Ou seja, você orar e declarar e profetizar e as coisas acontecerem, você tem que estar enxertado na videira e você tem que dar frutos. E esses frutos têm que permanecer. É uma chave espiritual. Talvez você esteja aqui hoje, você fala, meu Deus, pastor, eu oro, nada acontece, parece que o céu está fechado. Talvez você tenha que prestar atenção nisso hoje. Talvez chegou a hora de você começar a dar fruto para o reino de Deus. Talvez chegou a hora de você mudar algo na sua vida, de você mudar a sua concepção, a sua cultura. Eu não sei o que precisa mudar. Mas se você quer resultados novos, você tem que fazer alguma coisa nova. Tudo quanto o meu nome perdides ao Pai, Ele vou-lo conceda. Se você estiver enxertado na videira, você dá frutos para o reino de Deus, esses frutos permanecerem. E eu vou te explicar depois o que é um fruto que permanece. Você vai ter autoridade espiritual. E posso falar para você? Ninguém segura um filho de Deus que tem autoridade espiritual. E eu declaro no nome de Jesus que chegou a estação de você ter autoridade, de você pisar na cabeça da serpente, você dominar o pecado que hoje ainda aflige a tua vida. Em nome de Jesus, autoridade espiritual. Pastor, eu estou sempre fraco, eu estou sempre caindo, eu entendo o processo, meu amado, eu já passei por processos difíceis. Mas chega uma hora que a gente tem que ter autoridade sobre as coisas. Você tem que começar a liderar a sua vida, para daí então Deus poder te levantar, seja na área empresarial, no teu ramo profissional, para Deus te dar um casamento, para Deus te dar um ministério. Vocês estão comigo? Então, praticamente assim, para nós cristãos, nós podemos ter autoridade espiritual, orar, declarar, profetizar no nome de Jesus, e Deus olhar do céu e falar, é isso aí que vai acontecer. Nós temos que estar enxertados na videira, e temos que dar frutos, e esses frutos têm que permanecer. É um encadeamento, são princípios espirituais. Não pense você, meu amado, que a vida cristã, o reino de Deus é uma coisa assim que você leva de qualquer maneira, não pode ser. Você tem que entender os princípios, você tem que viver os princípios. Eu quero que você abra agora o livro de Isaías, capítulo 5, que Isaías ele traz uma história, uma metáfora, onde ele vai nos ensinar de que maneira o reino de Deus ele se organiza. Porque Jesus está falando, né? O reino de Deus é como uma videira, né? Jesus é a videira, Deus Pai é o agricultor que plantou essa videira, né? Deus Pai mandou Jesus ser plantado na terra, e nós somos ramos que somos enxertados em Jesus, que é a videira. Nós recebemos, né, o sangue de Jesus em nossas vidas, espiritualmente, e esse sangue ele nos limpa, ele nos capacita, ele paga os nossos pecados. Mas o texto ali de João 15, ele é bem claro, né, amados? O ramo, hora ou outra, ele vai ser cortado, e todo corte, ele dói, amém? Então assim, ou você é cortado para ser tirado da videira, ou você é cortado para ser podado, e Jesus fala, aquela vara que está dando fruto, eu podo, ou seja, o que é poda? É uma corta na ponta, para que dê mais frutos ainda.
E esse texto de Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 2, ele nos explica, ele nos dá a ideia de como que Deus, ele criou esses princípios, né? O princípio da vindima, o princípio da videira, o princípio da vinha. Coloca lá para mim. A palavra de Deus fala assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, ou numa colina fértil, né? E a cercou, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes videiras, árvores de uva. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que dessas uvas boas, porém deu uvas bravas. Isaías, ele está profetizando em forma de cântico, em forma de poesia, mas é uma profecia. E essa profecia é acerca do povo de Israel. Ele está falando que Israel, ele foi plantado como uma videira. Deus esperava que Israel fosse dar uvas boas, mas acabou dando uvas amargas ou uvas bravas, que é um tipo de uva que não serve para nada, não tem doçura, não tem sabor, não serve para fazer suco nem fazer vinho, serve para nada. É uma palavra dura. E é uma palavra para o povo de Israel, mas é uma palavra que a gente pode usar para nós também, porque, como Jesus mesmo falou, nós também estamos inseridos nessa videira. Nós somos ramos enxertados, e essa videira original é a videira de Deus. Vocês estão comigo? Presta atenção o que Deus fez. Esse texto fala, amados, que Deus, ele cercou a vinha, ou seja, ele protegeu. Depois ele limpou, ou seja, ele cuidou, teve cuidado. Depois ele plantou, né? Primeiro ele cercou, era só, né? Ainda não tinha ali a plantação. Ele limpou, depois ele plantou, ou seja, ele ofertou o que ele tinha. Depois ele colocou uma torre de vigia no meio desse vinhedo. Aqui Isaías está falando para um povo que conhecia o que era uma videira, né? Hoje para nós talvez isso seja estranho, mas naquele tempo eles pegavam num lugar no meio da vinha e colocavam uma torre, onde ficava ali um guarda observando, porque a vinha podia ser atacada por animais ou até mesmo por ladrões. Então Deus, ele coloca uma torre e ele observa essa vinha, ou seja, ele intercede por essa vinha. E termina falando que ele construiu também um lagar. Lagar, o que é? Lagar é um lugar onde as uvas são amassadas. Tá? Presta atenção nisso. Depois que a vinha frutifica, as uvas são colhidas e elas são levadas para o lagar, que é como se fosse um grande tonel. As uvas são colocadas ali. Hoje, raramente isso acontece, mas antigamente os trabalhadores iam e pisavam aquelas uvas para poder sair dali o suco. E no versículo 4, coloca lá para mim. Isaías fala assim: que mais se podia fazer na minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que dessas uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Pode deixar esse texto ali. Esse texto, amados, o Espírito Santo estava falando para aquele povo de Israel, mas a Bíblia fala que o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que viriam. Então esse texto, ele está falando ao nosso coração hoje também. Amém? Esse texto está falando o seguinte para eu e você hoje, 2023. Nós todos que escolhemos Jesus Cristo, que aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos enxertados nessa videira, que é Jesus Cristo. E, presta atenção, Deus, Ele já fez tudo para que eu e você pudéssemos prosperar, multiplicar e frutificar. Vira para quem está do seu lado, levanta seu dedo de profeta e fala assim, ó: Deus já fez tudo para que você pudesse frutificar. Ei! Ele limpou o terreno, Ele tirou as pedras,
Ele botou uma torre de vigia para interceder e cuidar da sua vida. E Ele construiu um lagar onde vai ser produzido ali o produto final. Então Jesus está nos falando, o Espírito Santo está falando: ei, presta atenção, está na hora de frutificar, está na hora de dar fruto no reino, porque a autoridade espiritual, a vitória que você precisa na sua vida, ela depende de autoridade espiritual, e a autoridade espiritual depende de você estar dando fruto, você está enxertado. E o texto está nos dizendo, a palavra de Deus está dizendo, Deus, Ele já fez tudo. A obra de Deus, Jesus pregado na cruz, ela foi completa, amado. É uma hora que nós temos que nos levantar, é uma hora que nós temos que sair da nossa zona de conforto, é uma hora que nós temos que começar a atuar no reino de Deus. Ah, pastor, mas acho que eu não tenho nenhum dom, eu não tenho. Para com isso, Deus te deu algo que é especial, que vai tocar a vida de pessoas, e está na hora de você fazer alguma coisa por esse reino. Estão comigo? Então presta atenção, esse texto, a gente vai estudar esse texto para você entender o que é frutificar, e frutificar um fruto que permanece, porque se você estiver frutificando, e esse fruto permanecer, você vai ter autoridade espiritual. Tudo que você pedir para o Pai, no nome de Jesus, o Pai vai te conceder. Uau! Uau! Autoridade espiritual, William e Jéssica, autoridade espiritual. E se você observar esse texto, coloca lá para mim, versículo 2, aí é 5:2, volta lá. Versículo 1, coloca no 1 primeiro, vamos lá. Cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Outeiro é colina, é monte. As melhores terras para você ter uma vinha, e essa vinha produzir frutos, são colinas. Então Deus, Ele escolheu um lugar fértil, versículo 2. Ele cercou, Ele protegeu esse lugar. Depois, limpou das pedras. Depois, edificou uma torre e também construiu um lagar. Se você observar todo o trabalho de Deus, ele está em volta, aqui, está girando em torno de pedras. Os melhores terrenos para você plantar uma vinha, isso, né, tem alguns livros que falam isso, eu não sou especialista, mas eu fui procurar. Os melhores terrenos para você plantar uma vinha são as terras do Mediterrâneo. Você pega França, você pega Itália, você pega a Grécia, banhada pelo mar Mediterrâneo, são as melhores terras, onde vem os melhores vinhos, né? E como é que é essa terra lá? Não é uma terra fofinha, não é aquela terra macia, cheia de minhoquinha, é uma terra seca e cheia de pedras. Pega aí. Os melhores terrenos para se plantar uva são terrenos pedregosos. E aqui Isaías está falando para um povo de Israel, que também é uma área mediterrânea, que lá também era assim, né? Israel é praticamente um deserto. E o terreno bom para plantar uva é um terreno cheio de pedras. E é o que Isaías está falando aqui. Deus, Ele escolheu um terreno cheio de pedra. E o que um agricultor faz quando ele vai preparar uma colina, uma terra dessa para então plantar a sua vinha, que é plantar um monte de arvorezinhas de uva? Primeiramente, ele vai tirar as pedras grandes, pedras médias, talvez pedras desse tamanho, que vão estar lá naquele lugar. Com essas pedras médias, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai construir uma cerca. A cerca naquele tempo não era cerca como hoje, de arame, não existia arame farpado. As cercas eram o que a gente chama hoje, na minha cidade, por exemplo, chamava de taipa. Alguém sabe o que é uma taipa? É uma cerca de pedra, é um monte de pedra, você vai empilhando as pedras, e você faz um muro de pedras. Também tem algumas versões da Bíblia que fala sebe. Sebe é um sinônimo de cerca de pedra. As pedras médias ele usava para fazer uma cerca, cercar, fazer um muro ao redor da vinha.
algumas pedras dessas médias e outras até maiores, ele pegava, levava para o centro da vinha, um lugar de mais destaque, e fazia a torre de vigia, que na verdade nada mais era do que uma pequena casa, e ali em cima daquela casa ia ter ali não uma laje, mas um anteparo de madeira, para você poder subir. Estão comigo? E ele ainda ia achar uma grande rocha, uma pedra maior. Geralmente aqui em Israel tinha muito uma pedra chamada arenito, que é uma pedra, a facilidade de escavar e de cortar ela não é difícil. Ele ia pegar uma rocha grande, eles iam cortar, iam escavar, e iam fazer nessa rocha como uma bacia, que é o lagar. Amém? E ali, nessa pedra grande, no final da colheita, colocariam as uvas, amassariam, e ali eles iam recolher o suco da uva para depois fazer o vinho, ou usar como o próprio suco. Estão comigo? Toda a Bíblia, querido, ela gira em torno de Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo é o nosso herói, é o nosso Senhor, nosso Salvador, é o nosso herói. Nós somos no máximo um jumentinho de Jesus, amém? Se alguém um dia te chamar de burro, fala, eu sou burro mesmo, sou um jumentinho de Jesus. Nós no máximo carregamos alguma coisa de Jesus, para que os outros possam aí alcançar, mas é Ele que fez, é Ele que faz, é Ele que tem todo o poder e toda a glória, amém? Atos 4:11 fala que Jesus, Ele é a pedra, e Ele é a pedra angular, amém? Então esse texto aqui de Isaías, ele está mais uma vez falando de Jesus. Jesus é a pedra, Jesus é aquele que dá toda a sustentação para tudo aquilo que a gente vai fazer. Então se você observar, quando você vai preparar uma vinha, praticamente tudo está rolando em torno de pedras. E o interessante é o seguinte: o melhor solo para você ter plantação de uvas, para que possa frutificar bastante, primeiro, é uma colina, e segundo, é um terreno pedregoso, tá certo? Você devia imaginar, devia ser um terreno bem fofinho, uma terra vermelha, uma terra marrom, não é. As pesquisas mostram, amados, se você plantar certos tipos de uva, que são as uvas mais famosas, que geram os melhores vinhos, lá da França, lá da Itália, se você pegar aqueles tipos de uva e colocar numa terra fofa, com bastante água, disponibilidade de água, a vinha vai dar um monte de folha, vai dar folha, mas vai dar pouquíssima uva. O vinhedo é plantado na colina. O que acontece na colina? Quando chove, a água escorre, não fica uma disponibilidade de água por muito tempo. A água para uma vinícola dá bastante, uma vide dá bastante uva, tem que ter pouca água, e tem que ter bastante pedra. Estão comigo? E a primeira lição dessa palavra, se você não pegou nenhuma ainda, mas já teve bastante, é que o solo que Jesus escolhe para nos colocar, para que a gente dê frutos, é um solo pedregoso. Os melhores terrenos para uva, os melhores terrenos que vão dar mais uvas, são aqueles que têm bastante pedra. E os estudiosos falam, né, que a parreira, né, a vinha, ela precisa de um certo aperto, uma certa pressão. Se tiver tudo muito bom, uma terra macia, boa, com muita água, vai dar só folha, como se a parreira dissesse assim, está tudo muito confortável aqui, né? Eu quero agora mais aparecer. Se você apertar, você tirar um pouco de água, ela começa a explodir fruto. Então a partir de hoje, meu amado, você não vai mais reclamar se a tua vida aí, você encontrar algumas pedras pelo caminho. E talvez hoje você está aqui e você diga, pastor, a minha vida está difícil, eu estou sob pressão, as coisas parecem que estão me apertando. Posso falar? Foi Deus que colocou isso, para que você dê mais fruto.
Porque se Ele te colocar, se Ele me colocar num lugar muito confortável, tudo muito fácil, a gente se acomoda, e a gente só quer aparecer tendo um monte de folha verde, e olha que, quem olha de longe, olha que parreira, que vinhedo bonito, só folha. Mas Deus não quer que você dê folha, não quer que você apareça, Deus quer que você dê frutos. Amém? Um dia a gente vai chegar diante de Jesus. Quem vai chegar diante de Jesus e vai receber um joinha? É todo mundo aqui do Bola de Neve. Daí você vai estar lá na glória, e um dia você vai encontrar, Jesus vai te convidar para ir dar uma volta com Ele. Quem anda de moto, Jesus vai convidar para andar de moto. Quem gosta de jogar futebol, Jesus vai jogar uma bola. Quem gosta de comer churrasco, vou lá na casa de Jesus comer um churrasco. Daí Jesus vai falar assim, né? Porque Jesus é muito legal, né? Jesus é um amigão. Ele vai falar assim: tem que me agradecer, hein? Tem que me agradecer, Ricardo. Daí o Ricardo vai falar assim: ô Jesus, pô, sou grato, Jesus, tu deu a tua vida, morreu na cruz. Daí Jesus: não é por isso, Ricardo. Daí o Ricardo vai falar: por que, Jesus? Tu tem que me agradecer pelas pedras que eu botei no teu caminho, porque foi aquilo ali que fez você dar fruto, Ricardo. Você deu aqueles frutos que permaneceram, porque muitas vezes apareceram pedras. Estão comigo? O Evangelho, querido, o Evangelho muitas vezes são pedras, né? Evangelhos são pedras, né? Ser filho de Deus, ser um cristão posicionado, firme, é ataque de tudo quanto é lado, né? As pessoas vão te desprezar, as pessoas não vão mais querer andar contigo, as pessoas vão caçoar de você. Quem já passou por isso? São pedras, são ataques espirituais, é coisa de tudo quanto tipo. São pedras no nosso caminho que nos apertam, que dão pressão. Mas quanto mais o mundo nos aperta, mais a gente dá frutos. Quanto mais pressão, quanto mais dificuldade, mais a gente dá frutos. Estão comigo? Esse é o ano que nós estamos mais dando fruto nesse ministério. É o ano que a Igreja Bola de Neve de Jaraguá do Sul mais explodiu de frutos, que são almas, que são pessoas. Estão comigo? Mas quem viveu a história aqui dos últimos 2 anos sabe o quanto que nós somos pressionados, o quanto que a gente foi colocado sob pressão. Mas o objetivo de Jesus é que a gente pudesse dar frutos lá na frente. Estão comigo? A segunda lição, queridos, que eu quero te ensinar, primeiro, você quer dar fruto, não reclama das pedras. Não reclama se você está plantado numa colina cheio de pedra. Continua, mira em dar frutos daquilo que Deus te chamou. A segunda lição, querido, é sobre a questão das varas, né, enxertadas na videira. Como eu já te expliquei como é que funciona, né? Você pega uma vara, que é de uma espécie, e enxerta em outra espécie. Eu e você, nós somos as varas enxertadas na videira que é Jesus Cristo, plantada por Deus. Romanos 11 vai falar, né? Que nós somos participantes. Romanos 11 usa exatamente essa metáfora do enxerto, né? Jesus é a raiz, é o tronco, e nós somos enxertados, e nós somos alimentados dessa seiva. E aí nós somos participantes com Jesus Cristo do reino de Deus. Uma vez eu tinha quando eu era pequeno, eu já te falei, meu pai tinha bastante árvores, e tinha uma árvore que ficava perto da janela do meu quarto, árvore frutífera. Em época de frutas, todo dia eu acordava com um gemido assim, ó. Eu fui olhar na janela, era a laranjeira tentando dar fruta. Brincadeira, uma piada. Mas é só para chamar a sua atenção. A árvore faz força para dar fruto, querido. O que o ramo faz? Você achou, já pensou coisa, eles já, cabeça suja, já pensaram, quando eu fiz, já pensaram várias coisas, né?
O ramo, querido, ele não faz força para dar fruto. O que o ramo faz? Ele permanece. Só. Você não vai ver um ramo se esforçando, se esticando, se arrebentando, não. Eu e você, como ramos enxertados, o que a gente tem que fazer para dar fruto é permanecer. E uma das coisas mais difíceis hoje dessa geração é permanecer, né? Ainda mais quando você tem um chamado, ainda mais quando Deus te chama para um lugar, quando Deus te chama para uma obra, o mundo vai se levantar, o inferno vai se levantar para te oferecer oportunidades e propostas para você desistir, para você ir para outro lugar, para você não permanecer. A única coisa que a vara, que o ramo tem que fazer para dar fruto, é permanecer, amém? Porque quem vai gerar a seiva, quem vai se enraizar, quem vai ter poder, é Jesus, é a vinha. Temos que permanecer, cristiano, naquilo que Deus nos chamou. Muitas vezes é difícil, amado, muitas vezes a gente luta uma luta interior. A guerra interior às vezes é pior que a guerra externa, é uma batalha na mente, são tantas questões. Ei, mas presta atenção, você tem que permanecer, porque lá na frente você vai dar frutos. Não precisa fazer força para dar fruto, você não precisa se matar, você não precisa, você tem que permanecer naquilo que Deus te chamou, esse é o segredo. Estão comigo? Antigamente, o pastor exortava a igreja, as pessoas mudavam de vida. Hoje o pastor exorta a igreja, muitas pessoas mudam de igreja. Por quê? Há uma dificuldade em permanecer. Então muitas vezes as pessoas querem ficar onde elas não são exortadas, onde elas não são confrontadas. Mas presta atenção, se o evangelho não estiver te exortando, se o evangelho não estiver te confrontando, se o evangelho não te tirar da tua zona de conforto, não é um evangelho que está sendo benéfico a você. Eu não quero vir aqui, amado, e pregar um evangelho que massageia o teu ego, que diz que todas as coisas boas vão acontecer, que você vai fluir, que você vai crescer. Tem tudo isso também, mas eu quero dizer, é que há algo que eu e você nós precisamos fazer, há algo que nós precisamos agir. E para um ramo dar fruto, você tem que permanecer onde Deus te colocou. Coloca João 15:5, só para você lembrar. Se você tiver uma caneta, anota aí na tua Bíblia, anota aí no teu aplicativo de celular. Jesus falando: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É 5 mesmo? João 15:5, coloca a outra versão, coloca a NVI, é mais clara nisso que eu quero falar. Travou o computador? Tudo bem, às vezes acontece. Mas aqui na minha versão fala assim, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Exatamente isso que eu te falei. Jesus está falando assim: quer produzir fruto, permaneça em mim. Porque sem mim, você não pode fazer nada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Estão comigo? Então aplauda Jesus, faz alguma coisa. A terceira lição, amados, para você dar frutos, para esse fruto permanecer, e aí você ser achado como alguém que tem autoridade diante de Deus, autoridade espiritual, para você pedir, para você orar, para você profetizar, e Deus olhar do céu e dar o sim e dar o amém. Você tem que perceber uma coisa: vai doer, vai doer, vai doer. A dor, ela faz parte da experiência humana. Nós nascemos num ato de dor. Você não deve lembrar, né? Mas a sua mãe lembra. O parto, ele é um ato violento de dor, né?
A criança, ela nasce chorando, porque é um ato violento. A mãe, o parto normal, ela sofre demais. Há uma dor. E a dor, ela nos acompanha, dói crescer. Eu, por exemplo, quando estava na adolescência, eu dei um estirão ali com 14 anos. Eu me lembro que doía minhas pernas, doía o braço. Minha mãe levou no médico, o médico falou assim: o menino está crescendo, é normal. Crescer dói. E a dor, ela nos acompanha. São dores emocionais, são dores físicas. E naturalmente o ser humano, nós queremos a maior parte das vezes nos afastar da dor, né? Por isso que tem tanta farmácia na cidade, né? Meu Deus do céu. Cada esquina que tu vai ter uma farmácia. Por quê? Porque ninguém quer passar dor. Só que existe dor que é de Deus. Estão comigo? Existe dor, e talvez a dor que você está sentindo hoje é uma dor de Deus, porque é a dor da poda. Amém? Jesus, ele não quer te cortar da videira e te jogar fora. E para que isso não aconteça, ele vai ter que te podar, para que você dê mais frutos, amém? E talvez você esteja aqui hoje, está doendo alguma coisa em você. Alguém te abandonou, alguém te traiu, você está perdido, você está sozinho, eu não sei, você está doente. Mas pode ser, muito provavelmente, que essa seja uma dor de poda. Jesus, ele cortou algo da tua vida, ele tirou alguém, ele tirou alguma coisa, ele tirou o trabalho, tirou o dinheiro, para te podar, para que você possa dar fruto, e que esse fruto permaneça. Então nós temos que discernir, se a dor que nós estamos sentindo, é uma dor de Deus ou não. É claro que o mundo, o inferno, os demônios, eles podem nos atacar e gerar algum tipo de dor. Mas grande parte das vezes é poda. É poda. Quantas vezes eu olhar para a minha história, nesses 20 anos de conversão, quantas vezes Deus me podou, tirou pessoas, perdi pai, perdi irmãos. Como dói perder um ente querido. Como dói muitas vezes perder um trabalho que você gostava, você amava. Como dói perder um amigo, um relacionamento. Mas muitas vezes Deus está podando para que você possa crescer e frutificar. Mas só que vai doer. Ser podado dói. Muitas vezes você vai levar um não, você vai levar uma invertida, você queria tanto uma coisa, o seu pai, o seu líder vai falar não. Vai doer, mas você vai ter que discernir. Muitas vezes esse não é uma poda na sua vida, porque não é o momento ainda. Vamos podar aqui, para lá no futuro você, de uma maneira natural e bem legal, você poder dar o fruto que era para dar. Vocês estão comigo? Então, no nome de Jesus eu declaro, se você hoje está sofrendo uma dor, que o Senhor venha te dar discernimento, que isso é uma poda do Senhor na tua vida. Porque muitas vezes a gente fica bravo até com Deus. Poxa vida, por que Deus tirou isso de mim? E muitas pessoas se revoltam contra Deus e abandonam Deus. E tem algumas pessoas aqui que você estava revoltado com Deus. Você achou que Deus te machucou, que Deus te traiu, que Deus deixou de lado. E Deus está falando hoje: filho, filha, eu estava só te podando para que você pudesse dar mais frutos. E hoje você veio aqui para escutar essa palavra. Não fuja da poda. Não fuja da poda. E para a gente terminar, amados, Isaías 5 fala que o agricultor, que é Deus Pai, primeiramente ele cercou e protegeu esse lugar. Estão comigo? Você sabia que você, como filho de Deus, Deus ele te protege, ele te cuida? Salmo 34:7 fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Além disso, ele
limpou aquele lugar. Depois que ele construiu o muro, ele limpou. Tirou as pedras maiores, tirou o mato. 1 João 1,7 fala: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa ou nos purifica de todo mal, amém? Ele cuida de nós, Ele nos limpa, Ele nos cuida. Depois que aquilo cercado, depois daquele terreno limpo, a palavra fala que Ele plantou uma vinha, que foi o próprio Jesus Cristo enviado para a terra. João 3,16, o texto muito conhecido, fala sobre a oferta de Deus. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele oferta o seu Filho, Ele planta o seu Filho Jesus na terra, para que Ele possa cumprir a obra dEle, morrer na cruz, pagar os nossos pecados. Continua ainda, fala que Ele edificou uma torre. Depois que Ele planta a vinha está ali, as arvorezinhas de uva estão crescendo, Ele coloca uma torre. E torre, querido, torre fala de intercessão. A torre de vigia é alguém que cuida, é alguém que está atento, é alguém que intercede. Romanos 8,34 fala: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Uau! Que Deus maravilhoso, amado. Ele cuida, Ele oferta, Ele planta, Ele coloca uma torre para interceder por nós. E Ele pergunta essa noite: o que mais eu poderia ter feito para esse vinhedo que eu ainda não fiz? Jesus, Ele nos pergunta: ei, você que está reclamando da vida, você que está achando a sua vida ruim, tem mais alguma coisa que Deus possa fazer? Não, Ele já fez tudo por nós. E o que Ele espera de nós é que a gente possa dar fruto, que seja um fruto bom. Mas para a gente terminar mesmo de verdade, amados, a última parte é o seguinte: depois que Ele plantou a vinha, fez o muro, colocou a torre de vigia, que fala de cuidado, fala de intercessão, fala de oferta, de sacrifício. A palavra fala que Ele constrói um lagar, que é aquela pedra grande que eu te falei, que é escavada. Existem outros tipos de lagar também, de madeira, depois sim, mas o mais primitivo era esse. Então, eu e você, nós fomos enxertados na videira, nós começamos a crescer, já demos alguns frutos. Jesus veio em algum momento, me podou você, nós demos mais frutos. Talvez Jesus em algum momento possa vir de novo e nos podar, para que a gente dê mais frutos. Sempre o objetivo de Jesus é que a gente dê mais frutos, e nós estamos aqui dando frutos hoje. E talvez você pense assim: poxa vida, vai chegar o dia que eu vou frutificar de uma maneira sobrenatural, vou aplicar tudo isso que o pastor falou, vou aplicar tudo isso, não vou mais me importar das pedras no caminho, não vou mais me importar se eu estou plantado numa colina, num lugar um pouco desconfortável, não vou mais me importar tanto com a dor, porque eu sei que talvez é Deus ali me podando para que eu dê mais frutos lá na frente. Pô, mas vai chegar a hora que eu vou frutificar, daí eu vou arrasar, todo mundo vai olhar para mim e vai falar: olha quanto fruto ele está dando, não sei o que. Em outras igrejas, aqui não tem ninguém assim, né, pastor Everton? Mas você sabe o que acontece no lagar? Quando nós damos frutos, você passou pelo enxerto, passou pela poda, você cresceu, você deu frutos, esse seu fruto é pego, é levado para o lagar. E o que acontece no lagar? Nós somos pisoteados. Os nossos frutos, amado. E a gente está falando de um fruto que permaneça. Jesus fala assim, ó: se você der fruto, e fruto que permaneça, você
vai ter autoridade espiritual. Você vai pedir para mim e vai acontecer. Nós temos que passar pelo lagar para completar todo esse ciclo do nosso fruto. Os nossos frutos não são para a gente aparecer. Os nossos frutos não são para a gente desbancar um super espiritual, dizer, olha só como eu sou bom, bonzão, olha só. Os nossos frutos são para ser entregues em oferta para Deus, para que Ele pise e gere o mosto, o suco de uva, o vinho. Vocês estão comigo? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Não é para minha glória, não é para a sua. Lagar é lugar de amassar, ou seja, você vai produzir uvas, frutos, e tudo vai ser amassado. E aquilo vai virar um outro produto que nem mais é uva, vai ser vinho, amém? Ou seja, um fruto que permanece, amados, porque quando Jesus fala de um fruto que permanece, pode ter um fruto que não permaneça. A gente pode dar fruto e esse fruto não ser usado da maneira correta, ele não permanecer. Vocês estão comigo? Antes de eu te falar qual é o significado de vinho e como que esse fruto vai permanecer, eu quero que você abra a sua Bíblia em Cantares 2. Acredito que seja o 5, não estou achando aqui. Não achei. Cantares 2:5. Não. 2:15. Essa daí. Esse texto ele é muito importante para aquilo que a gente está falando hoje, para você que quer dar frutos e que esses frutos permaneçam. Aqui nos Cantares de Salomão está falando assim, ó. O objetivo todo é que fosse gerado vinho, porque vinho, um dos significados de vinho, é alegria, na Bíblia. Biblicamente, vinho representa o sangue de Jesus, o sacrifício, e representa alegria. E os Cantares de Salomão é um cantar, um poema de um noivo para uma noiva e de uma noiva para um noivo que vão se casar e querem se alegrar, amém? E aqui em Cantares, sempre quando aparece vinho, representa alegria. E Salomão está falando assim, ó, apanhe para nós, ele está falando assim, por favor, presta atenção, Igreja Bola de Neve de Jaraguá do Sul, apanhem, prendam, matem as raposas, e ele fala mais ainda, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas já estão floridas. Você consegue enxergar isso? As vinhas desse ministério, pastora Sena, estão floridas. A floração é a etapa anterior a uma grande frutificação. E para a alegria poder vir, ou seja, para a gente cumprir o nosso propósito, nós temos que apanhar as raposas e as raposinhas. Por isso que a vide era cercada, porque esses animais, eles atacavam, subiam nas parreiras e comiam as uvas. Engraçado que ele fala raposinha, né? Aqui ele está falando, na verdade, de dois tipos de raposa que existiam naquele tempo. E a mais preocupante era, na verdade, as raposinhas, porque elas eram menores e elas conseguiam subir, né? Porque a parreira, ela fica aérea assim, ela consegue subir e comer, devorar o vinhedo. Querido, presta atenção. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Raposinha, amado. Raposa aqui fala daquilo que vem para roubar o nosso fruto. A palavra profética para hoje é que a nossa vinha, ela está florida.
A vinha do nosso ministério, do meu ministério, do teu ministério, está florida, ou seja, está perto a estação das frutas. Está próximo a grande frutificação desse ministério, da sua vida e do seu ministério particular. Mas o inferno vai mandar as raposinhas, que muitas vezes são coisas pequenas, para comer o seu fruto. Essas raposinhas comiam até as flores, se ela conseguisse alcançar um vinhedo. Então são sentimentos, então são coisas muitas vezes pequenas, que entraram no seu coração, são conflitos, são incertezas, que estão tentando roubar o teu fruto. Pode voltar. Jesus construiu um lagar, que é um lugar onde as vinhas serão, nossos frutos será amassado. E isso vai ser transformado no final em vinho. E vinho representa o sangue de Jesus e representa a alegria. Um fruto que permanece, amado. É um fruto que passa pelos processos de ser enxertado, de ser podado, de dar fruto. E depois esse fruto ser jogado no lagar e ser amassado. No final das contas, você nem mais vai ver o seu fruto, Lari. Mas esse fruto vai ser transformado num novo produto, que é um vinho, que é alegria para as pessoas, que é o regozijo, que é o Espírito Santo sendo derramado na vida das pessoas. E é aí, quando a gente passa por esses processos, que a gente nem está mais ligando pela importância daquele fruto, não é para mim. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o fruto não é para você. O fruto que permanece é para outra pessoa. O fruto que permanece é aquele que é exprimido e depois vira vinho e vai ser a alegria de outras pessoas. Vocês estão comigo? Para terminar, coloca lá Salmos 104, 15. Você pode ficar em pé nesse momento? Salmo 104, o salmista ele vem falando de Deus, ele fala: bendize o Senhor porque Ele criou todas as coisas. E ele começa a falar das coisas que Deus criou: a natureza, as plantas, os animais, o homem. E aqui no versículo 15 ele fala que Deus, Ele criou o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz brilhar o seu rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Pode apagar as luzes. Eu queria te convidar nesse momento a baixar sua cabeça, e que você pudesse meditar sobre essa palavra. Talvez você entrou aqui hoje, existem pessoas de diversas maneiras. Existem aqueles que ainda precisam ser enxertados na videira, porque você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Tem aqueles que já estão dando alguns frutos, mas talvez esteja no momento da poda. Talvez Deus esteja te falando: filho, filha, eu tenho que cortar isso de você, para que você possa dar mais frutos. Alguns aqui já estão dando frutos no reino. Você já está no ministério, você já está servindo, você já tem atuado. Mas esse é o momento de entregar esses seus frutos diante do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos recolher e ficar com esses frutos para nós, como se fosse uma premiação, como se fosse algo nosso. Mas não, o fruto é para ser largado no lagar, para ser pisado pelo pelo agricultor, que é Jesus. Esse é o momento de entrega. Esse é o momento de entrega. Alguns aqui têm que entregar a sua vida para ser enxertado na videira. Outros aqui precisam entregar a sua vida para ser podada, porque você está resistindo à poda. Há coisas na sua vida que você já sabe, tem que ser podado, tem que ser tirado. E outros aqui hoje têm que largar a mão do fruto. Você
tem que entregar no lagar esse fruto para ser pisado e ser esmagado, para que possa escorrer na vida dos outros. Porque enquanto você segurar isso com você, enquanto isso for um prêmio, enquanto isso for algo que você precisa, esse fruto não é um fruto que permanece. Ele precisa ser amassado no lagar do Senhor. Ele precisa ser amassado. Começa a entregar a tua vida agora aos pés do Senhor. Começa a entregar. Começa a entregar. Entrega o teu fruto para o fruticultor. Entrega agora a tua vida. Antes de terminar esse culto, eu quero fazer uma oração para você que talvez veio aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, e essa palavra falou contigo. Você sabe que você é alguém chamado para frutificar no reino. Deus te deu dons, te deu talentos, e você sabe que é para usar para a glória de Deus. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você nunca aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, uma oração simples, mas é uma oração que vai te enxertar na videira que é Jesus Cristo. Se você é essa pessoa, levanta a mão do seu lugar. Se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, não perca essa oportunidade. Levanta a sua mão. Aleluia. Aleluia. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego a minha vida a Ti hoje. E te aceito. Como meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor Jesus. Eu sou um ramo. Enxertado na videira. Que é Tu, Jesus. Obrigado, Senhor. Pela Tua graça. O Teu amor. E a Tua misericórdia. E obrigado, Jesus. Porque hoje. O meu nome. Foi escrito. No livro da vida. Que está nos céus. Jesus, eu oro por todos aqueles que fizeram essa oração. Que o Senhor venha dos céus, Pai, com Teu Espírito Santo, e possa tomar a vida de cada um deles. Que eles possam ser achados como ramos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Que eles possam receber por meio do Espírito Santo a seiva, que é o sangue de Jesus, que possa limpar eles de todo o mal, de todo o pecado. Guarda a vida de cada um. Ministra, Pai, de espírito para espírito, aquilo que eles precisam ouvir e aprender, no nome de Jesus. Se você fez essa oração, não saia daqui hoje sem dar o nome das meninas boas-vindas. Elas estarão na entrada da igreja. A gente quer te conhecer, a gente quer poder te convidar para algum evento da igreja, para uma célula. Então não perca essa oportunidade, amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, aleluia. A gente vai ter mais um louvor aqui. Enquanto isso, adore o Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo
ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não, 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 não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor. A igreja. Aleluia. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Santo. Distante de Senhor, não posso viver. Não vale a pena estar aqui. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso. Aleluia, Jesus. Aplauda Jesus porque Ele é santo, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Oramos juntos. Se você puder dar a mão para quem está do seu lado, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Oramos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda Jesus, porque Ele é santo, porque Ele é digno. Levante mais uma vez sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo. Tenha uma semana abençoada. Você é uma vara enxertada na videira, e eu profetizo que você vai dar muitos frutos. Mesmo que o Senhor precisar te podar, você vai aguentar a poda, e lá na frente você vai dar mais frutos ainda. Eu te abençoo no nome santo de Jesus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus.